Olá, pessoal! O nosso grupo vai falar sobre a Síndrome de Sotos. Somos Alexia, Ana Júlia, Clarice e Giovana. Nesta apresentação, vamos falar sobre alguns tópicos principais. O que é a doença, quando e como ocorre, manifestação e possíveis tratamentos, aplicação na fonoaudiologia, quando foi descoberta, como é feito o diagnóstico e se é uma doença transmissível para os descendentes. A síndrome é caracterizada por retardo mental, aspecto facial característico, tamanho grande ao nascimento, crescimento físico excessivo durante os primeiros anos de vida, hipotonia, deterioração da fala e atraso na coordenação motora. Ela apresenta padrão de herança autossômica dominante, cerca de 95% dos casos são decorrentes de mutação de novo. O gene associado à doença é o NSD1 e cerca de 80% a 90% dos afetados apresentam mutação de ponto ou deleção em NSD1. O diagnóstico se baseia na análise das características físicas típicas da síndrome, como região frontal proeminente, fissuras palpebrais oblíquas voltadas para baixo, uma mandíbula proeminente, palato alto e estreito, com cristas palatinas laterais. O gene associado à síndrome de Sotos é o NSD1, localizado no cromossomo 5. O diagnóstico é possível após o nascimento, quando começam a surgir os sinais da doença. O exame é feito a partir do sequenciamento do NSD1. O exame pode ser feito tanto pelo painel NGS-V1, que detecta mutação de ponto no gene da patologia, quanto pela MLPA-TCM-MIC, que detecta duplicação ou delação na região 5q35, que compreende o gene NSD1. Embora a maioria dos casos de síndrome de Sotos seja esporádica, a síndrome também pode ocorrer por condições hereditárias, que são devido a uma mutação do gene NSD1. Ela é um transtorno dominante que é autossômico. Agora vamos falar dos possíveis tratamentos. Em primeiro lugar, devemos analisar o conceito de síndrome, que é o conjunto de características físicas e clínicas que definem uma condição. Isso, quando a criança começa o tratamento, o que será trabalhado são essas condições. No caso da síndrome de Sotos, como o tamanho das mãos e dos pés são maiores do que a idade da criança permite. Vai ter problema com equilíbrio e postura, sendo necessário um fisioterapeuta. Além disso, essa criança pode ter problemas para se estabelecer socialmente, se tornando mais agressivo, sendo necessário também a intervenção do psicólogo. Em relação à intervenção fonoaudiológica, a criança pode apresentar engasgos durante a deglutição de líquidos, hipotonia dos órgãos fonoarticulatórios, incoordenação motora, marcha independente, déficit de atenção, déficit nos aspectos perceptuais. Após o acompanhamento com o fonoaudiólogo, é esperado que todo o déficit provindo da síndrome tenham sido amenizados. Quando a síndrome foi descoberta e por quem? A síndrome de Sotos foi descoberta por Juan Sotos em 1964. Quais são as manifestações? Atraso no desenvolvimento da criança, presença de fendas palpebrais oblíquas para baixo, curvatura anormal da coluna. Temos ainda a macrocefalia, rosto longo e estreito, testa alta e curva. Prognóstico. Os pacientes portadores da síndrome podem ter uma vida normal. Alguns problemas associados a essa podem ser resolvidos à medida em que o paciente atinge uma taxa de crescimento normal esperada. Por exemplo, os atrasos no desenvolvimento podem diminuir na fase escolar. Possíveis complicações: dificuldade na alimentação, escoliose, problemas nos rins e complicações dentárias.